potência do Espírito Santo de Deus. Dá-lhe, Senhor, força dobrada. Pedimos, Nossa Senhora, nossa mãe querida, esse lugar é teu, mãe. Tu sabes, ó mãe, entregamos tudo que somos, esse teu filho agora, Charles. A senhora conhece. Então coloca agora no teu colo, protegendo de todos os dados inflamados de Satanás. Que seja agora graciada com sua presença, com seu braço, com seu manto, com seu colo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita que sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Reza conosco, pecador, se a ti confio, a piedade divina, sempre me resta e guarda o terreno. nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sentar um instante, irmãos. Boa tarde a todos. Misericórdia, gente. Boa tarde. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma graça de Deus e uma alegria poder estar no Retornar-vos pela segunda vez. Eu estive, se eu não me engano, há 5 anos atrás, se não me falha a memória, algo do tipo. Isso mesmo, né? Há 5 anos atrás. Nós estamos agora no 27º Alegrai-vos. E que nesse final de semana Deus possa fazer no nosso coração aquilo que é do desejo e da vontade de Deus. Que a palavra de Deus possa conduzir o nosso coração e a nossa vida para o centro da vontade do Senhor. E que ao término desses 2 dias buscando a presença de Deus, nós possamos sair daqui pessoas completamente transformadas pela graça de Deus. Amém? Eu sou o Charles, moro em 7 Lagoas. Estou morando aqui no estado de Minas há quase 10 anos, um pouco mais que 9 anos. Cresci no interior de São Paulo. Então vocês vão ficar com porta, porteira e portão. É coisa de quem cresceu em São Paulo, né? Eu sou pernambucano, na verdade, mas como eu cresci em São Paulo, então a gente pega aquele sotaque ali do Vale do Paraíba, né? O sotaque do caipira. Então vocês tenham paciência que vai ter bastante porta, porteira e portão. Deus seja louvado. Sou casado com a Luciana. Em março, agora desse ano, completamos 16 anos de vida matrimonial. Pai da Kathleen, minha filha, completou 15 anos em março. E o Israel, que tem 10 anos. Vim acompanhado de outros 2 missionários, né, que estão lá no fundo, lá na lojinha. E que Deus possa trabalhar o nosso coração no dia de hoje. Amém, irmãos? Amém. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: Deus quer falar com você nessa tarde. Diz: abra o seu coração, que o Espírito de Deus possa encher a tua alma da graça do reino de Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, o texto que eu vou ler é um texto muito conhecido. Está em Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. O tema da nossa pregação é Salve Maria, nossa rainha e advogada. O texto é de Lucas capítulo 1, versículo 26. O tema da nossa pregação é Salve Maria, nossa rainha e advogada. Amém? No 6º mês, o arcanjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria,
pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com tua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Vamos aplaudir a palavra da nossa salvação? Todas as vezes que nós concedemos um título a alguém, como é no caso aqui do tema da nossa pregação, Salve Maria, nossa rainha e advogada, todas as vezes que nós concedemos um título a alguém, nós precisamos fazer uma observação: quais são os méritos? É uma pergunta que nós também precisamos fazer. Diante de um título concedido, seja qualquer autoridade que seja, nós precisamos fazer essa pergunta e essa observação de quais são os títulos, ou melhor, quais são os méritos que aquela pessoa tem para que ela possa receber aquele título ou aquela graça. Então essa observação ela precisa ser feita sempre que um título ele é concedido a alguém. E para que a gente possa fazer a observação sobre a questão dos méritos que uma pessoa ela possa ter, a gente precisa analisar a sua vida. Nós precisamos de certa forma conhecer a sua história, e não conhecer de forma superficial, não, mas precisamos ter um contato mais profundo com a história de vida daquela pessoa, para que ao lermos a história ou conhecermos a história de vida dessa pessoa, nós possamos ir identificando, à medida que nós fazemos essa observação, quais são os méritos que essa pessoa ela tem ou ela adquiriu no decorrer da sua vida. E nós só fazemos isso, ou só conseguimos isso, fazendo aquilo que os judeus bem sabem fazer, que é fazer memória. O que é fazer memória? Dentro do contexto judaico, normalmente as histórias do povo de Deus, elas eram contadas de pais para os filhos, ou seja, os mais velhos contavam para os mais novos acerca de como Deus havia operado na vida dos seus antepassados. Hoje nós temos acesso à história através daquilo que é escrito, aquilo que é deixado para nós como um legado. Mas antigamente a história ela era passada de geração para geração fazendo memória. Então normalmente os judeus mais velhos, os pais, digamos assim, eles se assentavam à noite em torno de uma fogueira, reuniam ali os seus filhos ou parte ali do seu povo, os jovens, os mais novos, e diante daquela fogueira, até que aquela fogueira se apagasse, eles contavam a história dos seus antepassados. Então enquanto existisse ali uma chama acesa, enquanto o fogo estivesse ardendo, enquanto houvesse brasa naquele lugar, os mais velhos iam alimentando os mais novos com as histórias dos seus antepassados. Então, aquele povo que estava ali ouvindo atentamente essa história contada, enquanto eles ouviam a história que aconteceu com esses homens, o seu coração ia ardendo como aquela fogueira que eles estavam diante dela. Como não arder o coração ao ouvir os feitos e as maravilhas que Deus havia operado na história dos seus pais, na história dos seus avós? Porque a fé que aquele povo professava, a maneira com que eles acreditavam em Deus, estava diretamente ligada à perseverança que esses homens tiveram nessa busca e nessa intimidade com o Senhor.
para que aquela história pudesse chegar aos ouvidos daquelas crianças ou daqueles jovens. Aqueles homens que vieram antes deles precisavam suportar ardorosamente tudo aquilo que acontecia e viver uma fé expectante para que aquela história pudesse ser contada. Então existe aqui, nessa pregação, de forma agora mais direta, alguns pontos que nós precisamos tocar acerca da Virgem Maria. O que nós sabemos sobre a Santa Mãe de Deus? Ou o que a história nos conta ou nos narra sobre a Santíssima Mãe do nosso Senhor? Quando olhamos para a história de Nossa Senhora, da Santa Mãe de Deus, nós precisamos aqui ter algumas convicções para que a gente saiba de que maneira ela foi preparada. Claro, existe uma escolha de Deus, ela já foi escolhida desde sempre, mas existe um preparo. E quando eu digo um preparo, eu não estou falando da parte de Deus para com a Virgem, eu estou falando dos seus familiares. Por quê? Porque Maria, desde cedo, ela foi instruída nas leis do judaísmo, que era a fé vigente naquela época que o povo, que o povo praticava. Então, desde cedo ela foi instruída nas leis de Deus. Desde cedo ela teve acesso aos textos sagrados. Desde cedo os seus pais fizeram memória com ela acerca das coisas que Deus operou no passado. Então, quando nós olhamos para a cultura judaica, algumas coisas nós precisamos ter um entendimento, como por exemplo, quando você pega um judeu, seja ele homem ou uma mulher, um judeu ou uma judia, aos 8 anos, pelo princípio da lei, eles precisam saber de cor todos os salmos da Bíblia. E quando eu falo sobre todos os salmos da Bíblia, eu não estou falando de 50 ou 150 salmos, eu estou falando de todos os salmos que compreendem o saltério antigo, ou seja, eram 365 salmos do saltério judaico. Então, uma criança com 8 anos, ela precisava saber de cor os 365 salmos do saltério antigo. E a gente pensa, Charles, mas é possível uma criança com 8 anos saber de cor essa quantidade de informação, sabendo que existem salmos que tem 10, 20, 30, 35 versículos, e aí você olha para o seu filho ou para uma criança que você conhece, e você pergunta alguma coisa para ela mal consegue te dar uma informação. É porque a casa de um judeu, o princípio judaico, a construção da fé desse povo, era de uma preocupação que essas crianças, elas tivessem impregnada na vida delas tudo aquilo que Deus operou no passado. Por exemplo, quando você ia antigamente à casa de um judeu ou de uma judia, você nunca passava de um ambiente de uma casa para o outro, como quem sai de uma sala e entra em um quarto, ou sai de uma sala e entra em uma cozinha, sem que você lesse as gravuras que estavam nos umbrais das portas, ou que fosse das janelas ou das paredes da casa. Então, por exemplo, se de repente um judeu está na sala da sua casa, para que ele passe da sala para o seu quarto, existe uma leitura no batente do lado direito, do batente do lado esquerdo, e 2 gravuras em cima da porta. Para que ele atravesse a porta daqui para o outro lado, ele não pode fazer a travessia sem que antes ele leia o salmo que está do lado de cá, o salmo que está do lado de cá, e os 2 salmos que estão do lado de cima, escrito no batente. Se ele vai ao quarto e abrir uma gaveta, dentro da gaveta tem um salmo. Se ele abrir outra gaveta, na outra gaveta tem outro salmo. E se abrisse a porta de um guarda-roupa que fosse, dentro da nossa realidade, ali teria um outro salmo. Se ele fosse sair do quarto como quem volta para a sala, existiam outros salmos do lado esquerdo, do lado direito e outros 2 em cima que não se repetem dentro da casa. O que eu estou dizendo para você? Que dentro da casa de um judeu, contando do lado de dentro, do lado de fora, nas paredes da casa estavam escritos os 365 salmos do saltério antigo. Ou seja, qualquer lugar da casa que o indivíduo fosse, a partir do momento que ele aprendeu a lei, ele não fazia travessia de um lugar para o outro sem ele ter um contato profundo com Deus. Então, normalmente, a maioria dos judeus e das judias sabiam ainda muito cedo os salmos do saltério antigo de cor. Aí a gente pergunta, Charles, mas qual é a importância de tudo isso? Já é o contato que a
pessoa vai tendo com a lei de Deus, é o contato que ela vai tendo, é uma experiência que ela vai tendo com a forma com que Deus fala, a maneira com que Deus opera, as direções que Deus dá, o cuidado que Deus tem, a forma com que Deus atua, alguns atributos de Deus. Todas essas realidades elas vão aprendendo desde a infância, desde pequeno, tendo contato com aquilo que está impregnado dentro da sua casa. Mas para que um judeu pudesse ter acesso à Torá, que é como se fosse a nossa Bíblia, o texto sagrado dos judeus, um judeu homem, ele só poderia ter acesso à Torá a partir dos seus 13 anos. Ou seja, era um momento em que ele poderia escolher um texto do livro sagrado para que ele pudesse meditar. Isso só poderia acontecer a partir dos 13 anos de um judeu, quando ele passava por um ritual chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, a palavra bar em hebraico significa filho, e mitzvah ou mitzvot é lei ou mandamento. Quando o homem completava 13 anos, ele tinha que passar por esse ritual chamado Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah para um judeu é como a nossa maioridade, para você entender. Por quê? A partir desse ritual, esse menino, ele tem acesso à Torá. É a primeira vez que ele vai à sinagoga em um Shabat, que é um sábado. Então o Bar Mitzvah acontece no sábado, na sinagoga. É a primeira vez que ele vai ter acesso à Torá, que ele vai escolher um texto. Escolhendo um texto, ele vai fazer a leitura do texto em voz alta para todo mundo que está na sinagoga. E depois de fazer a leitura, ele precisa fazer uma reflexão ou uma pregação. Então é a primeira vez que ele lê o texto ali na Torá, diretamente da Torá. É a primeira vez que ele prega para o povo que ali está. É a partir dos seus 13 anos. Para a mulher, esse ritual de passagem não acontece com 13, acontece aos 12 anos. Porque o judeu entende que as mulheres amadurecem mais rápido. Então, a partir do momento que a mulher completava 12 anos, ela também tinha um ritual que ela precisava passar, de um acesso à lei que ela precisava ter e de alguns princípios que ela precisava viver. Então, esses pontos do judaísmo sempre foi muito importante para que a gente entenda algumas condições. Por exemplo, por que Jesus começa o seu ministério, a sua vida pública a partir dos 30 anos? É porque no judaísmo 30 anos é a idade da maturidade, maioridade aos 13 e maturidade aos 30. Então, se Jesus aparecesse naquela época, chamando os seus discípulos, como chamou e a gente vê nos evangelhos, e ele tivesse 25, 26, 27 anos, ninguém ousaria segui-lo, ou se seguisse, descobrindo, o abandonaria. Porque ninguém poderia ser chamado mestre ou rabi, ou ter discípulo abaixo dos 30 anos. Ou seja, você só poderia ter discípulo se você atingisse a idade da maturidade, que é a partir dos 30 anos. Então Jesus começa o ministério aos 30, justamente obedecendo esse princípio. E aqui, as mulheres, as judias, elas passavam por esse ritual aos 12 anos e o homem aos 13. Aí você fala, Charles, por que você está me explicando isso? Para você entender por que Maria, ela diz o sim ao anjo, quando o anjo fala para ela sobre todo o projeto da salvação. Quando a gente olha para o campo teológico, existe uma discussão sobre a idade que Maria tinha quando o anjo foi à casa dela. Então alguns dão a idade de 13 anos, outros de 14 anos e poucos de 15, 16 anos. Mas fica entre 13 e 14 anos aproximadamente a idade de Nossa Senhora. Mas o que se sabe sobre isso? Que ela tem mais do que 12 anos. Mas como a gente faz essa leitura? Pelo texto. Por quê? Porque alguém só pode responder por si se passou pelo ritual. Se não passou pelo ritual, toda resposta que você dá, seja a uma autoridade ou até mesmo a Deus, você precisa consultar os seus pais, porque você está debaixo de uma autoridade constituída. Quando o anjo aparece a Maria e propõe à Virgem Maria todo aquele projeto de salvação, no final ela vai dizer assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. Se ela não tivesse passado pelo ritual, ela teria que dizer ao anjo: eu preciso consultar os meus pais.
porque quem responde por mim não sou eu, quem responde por mim é os meus pais, ou são os meus pais. Então a gente entende que pelo texto, obedecendo a cultura, ela é alguém que tem mais do que 12 anos, que passou por aquele ritual, então ela tem autoridade para responder ao anjo. Aí a gente olha e diz, mas o que o anjo propõe é algo difícil, é algo complexo, é algo muito complicado de entender. E ela responde prontamente depois de ouvir o anjo dizer, mas é porque Maria já tinha sido preparada nas leis do Senhor. Ela já sabia das profecias que existiam acerca daquele assunto. Ela já saberia que uma virgem conceberia, ou seja, todas essas informações que foram sendo liberadas no decorrer do tempo pelos profetas, ela sabia de todas essas informações, porque Maria ela foi instruída e bem instruída nas leis de Deus. Por exemplo, quando a gente lê o Magnífica, ali tem no mínimo de 14 a 16 citações do Antigo Testamento, citações do texto de Débora, citações do texto de Ana, tem citações do texto de Moisés, tem citações do profeta Isaías, tem alguns salmos contidos ali, ou seja, ela canta, ela ressoa aquele Magnífico, mas aquele Magnífico é cheio de textos, de versículos do Antigo Testamento, porque ela é alguém que tem acesso a tudo aquilo que Deus havia feito no passado. Eu estou dizendo que quando o anjo vai à casa de Maria, o anjo vai visitar alguém que tem espiritualidade. Por quê? Só alguém que tem espiritualidade é capaz de entender a complexidade daquilo que o anjo está dizendo. E aqui nós precisamos aprender muito com a Santa Mãe de Deus, porque muitas vezes a gente faz algumas reclamações ou ponderações a Deus acerca de algumas realidades que nós estamos vivendo. A gente diz, porque Deus não fala comigo, porque Deus não me ajuda, porque parece que Deus não se lembra de mim, parece que Deus virou as costas para mim, parece que quanto mais eu busco a Deus, mais eu busco a presença de Deus, pior as coisas estão ficando. E dependendo daquilo que você está passando, da dor que você está vivendo, você tem em algum momento, ainda que seja curto, uma sensação de que Deus não fala com você. A pergunta é, será que Deus não fala mesmo? Ou será que Deus não está falando, mas somos nós que não temos condições de ouvir a Deus? Por quê? Para que nós consigamos identificar a voz de Deus, é necessário que tenhamos um mínimo de espiritualidade. E dependendo daquilo que Deus quer propor, ou da forma com que Deus quer falar, o nível de espiritualidade ele precisa crescer. É por isso que nós estamos aqui nesse final de semana. Sabe para quê? Para que a gente possa buscar a presença de Deus, cantar as canções celestiais, ouvir a ministração da palavra, buscarmos a face e a presença de Deus, crescermos a nossa espiritualidade, para que quando Deus falar ao nosso coração, a gente tenha condições de ouvir, de discernir e de colocar em prática aquilo que Deus está falando conosco. É necessário que tenhamos espiritualidade. Então o anjo não vai à casa de alguém que não conhece a lei. O anjo não está visitando alguém que não tem acesso aos textos. O anjo não está visitando alguém que não tem intimidade com o Senhor. O anjo não está visitando alguém que não obedece os seus pais e obedece acima de tudo a lei de Deus. Ou seja, está obedecendo, está indo à casa de alguém que vive debaixo de instrução e de fidelidade a Deus. Agora, o que sempre mexe no meu coração no texto é que quando o anjo fala com Maria, ela diz assim, o texto diz, perturbou-se ela com semelhante saudação. Ou seja, há uma inquietação no interior de Maria, não porque um anjo apareceu, mas a inquietação é pela forma com que o anjo saudou ela. Imagine você está lá na sala da sua casa, em um dia de sábado, e de repente, você cuidando dos seus afazeres, um anjo aparece para você, um arcanjo desce lá na sua sala, aparece para você e fala com você. Qual tipo de reação você acha que você teria? Você choraria, ajoelharia, abraçaria o anjo, correria, ficaria com medo? Qual tipo de sensação? Talvez você fale, Charles, eu nem consigo imaginar isso, porque eu nem sei direito como é um arcanjo. Mas do jeito que você é acostumado a trazer na sua consciência,
Imagina um arcanjo aparecendo dentro da sua sala e falando diretamente com você, te chamando pelo nome. Qual a reação que você tem? Essa presença do arcanjo, para Maria foi algo comum, porque ela não se perturbou pelo fato do anjo ter aparecido. O que trouxe inquietação foi a forma com que o anjo falou com ela. Então não é a presença, é o discurso. Mas o que significa esse discurso? Qual a profundidade que tem as palavras que o anjo disse para ela? E aí não são só as palavras, os gestos em que estas palavras eles vieram acompanhado. E os padres da igreja, sobretudo Santo Agostinho, explicam muito bem essa realidade ali da anunciação. Porque assim, irmãos, normalmente, quando a gente lê a maneira com que Deus, ou o anjo do Senhor apareceu ao longo de todo o Antigo Testamento, o homem, ou que fosse uma mulher, eles sempre se escondiam de Deus, ou do anjo de Deus, porque eles tinham uma sensação de que se eles vissem Deus face a face, aspas aí, ou se eles olhassem diretamente para o rosto, ou para o esplendor de um anjo, que eles não suportariam e certamente eles morreriam. Então, para poder se manter vivo, esses homens, lá no Antigo Testamento, quando o anjo aparecia, eles escondiam o rosto do anjo, para poder dialogar com o anjo, mas sem olhar diretamente para o esplendor do anjo ali, que está diante dele. Então, normalmente eles faziam o quê? Se prostravam, ajoelhavam, escondiam o rosto, alguns se colocavam de costas, outros chegaram a colocar, como no caso de Ezequiel, o rosto contra a água. Por que eles faziam, tomavam essas atitudes? Porque eles entendiam assim: nós somos falhos, pecadores, limitados, e o pecado que está em nós, a falha que está em nós, a miséria que nós carregamos, a promiscuidade que toma conta do nosso coração, se nós olharmos para uma criatura celestial, santa como essa, nós não suportaremos. Então a ideia deles era sempre essa: o que nos impede de olhar para um anjo é o pecado que nós cometemos. Então, para que a gente não morra, a gente esconde o rosto do anjo. A gente até dialoga com o anjo, responde as perguntas de um anjo, mas a gente não olha diretamente para o anjo, porque se a gente olhar, a gente morre. Então todos os homens ao longo do Antigo Testamento esconderam o rosto, esconderam a face, cobriam a face, viravam de costas, mas não olhavam diretamente para o anjo, porque essa atitude de esconder o rosto, eles estão reconhecendo: eu escondo o meu rosto, porque eu estou diante de uma criatura que é mais santa do que eu, e diante dessa santidade que está diante de mim, cabe a mim ocultar a minha face. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Ok. Santo Agostinho dá uma explicação que para mim é a mais bela de todas. Eu não vi ninguém explicar esse texto como Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim, que quando o anjo entra na casa de Maria e faz essa saudação à Nossa Senhora: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando ele sauda a Virgem Maria, ele adota um gesto, porque era o mesmo gesto que tinha que ser acompanhado da saudação, porque todo tipo de palavra dentro da cultura judaica é sempre acompanhado de gestos. Então normalmente essa saudação, ela vem acompanhada de um gesto que está relacionado à prostração. O que significa? Vou te explicar. Quando o anjo desce na casa de Maria, Maria vai fazer aquilo que todo mundo ao longo da história fez, porque ela está diante de um anjo, e porque ela conhece os textos, ela conhece a história, ela sabe fazer memória, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer diante de uma realidade espiritual como essa. O normal, olhando para o Antigo Testamento, é que quando o arcanjo entrasse na sua casa, ela escondesse o rosto do anjo, para não olhar para o anjo, dizendo com essa atitude: eu oculto a minha face, porque eu estou diante de alguém que é mais santo
do que eu. É o que todo mundo fez ao longo de todo o Antigo Testamento e ao longo da história. Só que quando Maria vai fazer aquilo que é comum, o anjo faz antes dela. Por isso que há essa expressão, perturbou-se com semelhante saudação, porque é uma saudação acompanhada de um gesto. E o gesto e a saudação que traz essa inquietação. Por quê? Porque o anjo é quem vai se prostrar diante de Maria. Isso parece que dá um nó na cabeça da gente. Mas a pergunta que fica é, por que o anjo tomou essa atitude? O que é que o anjo viu para que ele se prostrasse diante de Maria? É porque primeiro o arcanjo está lá diante de Deus, e diante do Senhor, assistindo diante da Trindade, ele está diante da Trindade. Então ali ele está na companhia do Pai, do Filho, do Espírito de Deus. Ou seja, é uma realidade da Trindade, da glória de Deus que se manifesta, dos anjos que assistem diante do trono de Deus. Ele recebe uma ordem, uma missão, diante de uma realidade espiritual como essa. Ou seja, vai à casa de Maria e comunica a ela o projeto de salvação. Mas quando o arcanjo desce, ele vê na casa de Maria a mesma coisa que ele viu no céu. E o texto nos dá essa explicação, porque quando ele fala sobre o projeto de salvação, e Maria pergunta, mas como se dará isso, porque eu não conheço o homem? Ele diz assim, o anjo vai dizer o que ele está vendo, explica Santo Agostinho. Ele vai dizer assim, o Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo vai te envolver, ou o Altíssimo vai te envolver com sua sombra. A ideia do Espírito descerá sobre ti é o Espírito que se apodera de alguém, como uma pessoa entrelaçada na outra. A sombra ou o Altíssimo vai te envolver com sua sombra. O Altíssimo, biblicamente, representa o Deus Pai. Para que a sombra de alguém possa envolver a vida de uma pessoa, você precisa andar em torno dela, ou seja, andar em círculos. É como se Maria estivesse no meio e o Pai estivesse andando assim em volta dela, para que a sombra do Altíssimo pudesse a envolvê-la, ou seja, cercá-la de todos os lados. Ou seja, o Espírito descerá sobre ti, o Altíssimo envolverá com sua sombra, e você vai gerar o Filho de Deus. O que é que o arcanjo está vendo na casa de Maria? Ele desce do céu diante da presença da Trindade. Quando entra na casa de Maria, ele vê o Espírito Santo abraçado com Nossa Senhora, o Pai andando em volta de Maria e um ventre preparado para receber o Filho de Deus. Ou seja, ele está ajoelhado, prostrado, escondendo o rosto da Virgem Maria, porque ele está dizendo, eu encontrei uma criatura que é mais santa do que eu, e diante dessa criatura eu preciso ocultar a minha face. É a primeira vez na história que um anjo vai cobrir o seu rosto e esconder o seu rosto diante de uma criatura. O que nós aprendemos com isso? Que diante da dinâmica do que aconteceu na casa de Maria, é o arcanjo que vai reconhecer a santidade que existe na Santa Mãe de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para a Virgem Maria, nós precisamos entender que naquela saudação que foi feita, o anjo precisou esconder a sua face de Maria, de tamanha santidade. Aí as pessoas dizem assim, se ela tivesse dito não, o que não é uma possibilidade, estou conjecturando, se ela tivesse dito não, Deus teria escolhido outra pessoa. Não, ela foi preparada desde todos os tempos, não teria escolhido. Ah não, qualquer pessoa no lugar dela teria dito sim. Não, se fosse outra mulher no lugar dela, seria a mulher que diante do anjo esconderia o rosto, e esse tipo de visitação não aconteceria. O que eu estou dizendo é que nós não estamos falando de uma mulher qualquer, nós não estamos falando de alguém que, às vezes a gente olha para algumas realidades cristãs no nosso meio, que olham para Santa Mãe de Deus com desprezo, com pouco caso, como se ela fosse uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, como se não existisse nenhum tipo de mérito. É claro que muita graça e muitas coisas são os méritos de Cristo, a gente sabe, mas a gente vê que ela foi, independente dessa condição de escolha,
ela foi preparada pela sua família. Para quê? Para poder viver esse momento extraordinário, ainda que eles não soubessem, não tivessem dimensão do que seria, mas ela foi preparada desde a sua infância para poder viver esse momento. Então, quando o anjo vai à casa dela, o anjo está vendo diante de quem que ele está, e esse mistério da Trindade na casa de Maria, a gente consegue enxergar isso poucas vezes ao longo da história, e a gente precisa fazer memória mais uma vez. Por exemplo, quando Deus faz o homem. Quando Deus faz o homem, explica Santa Irineu e São Justino, que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que modelaram o homem no Éden, do pó da terra. E os padres da igreja explicam. É a ideia do Pai que coloca a mão na cabeça de Adão, daquele ainda boneco, do Cristo que coloca a mão para poder modelar o corpo, e quando ele recebe aquele sopro de vida, aquele hálito divino sobre as suas narinas, o Espírito Santo vai modelar o homem de dentro para fora. Então são duas mãos, as mãos do Pai na cabeça, as mãos do Filho no corpo e as mãos do Espírito Santo modelando o homem de dentro para fora. Ou seja, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, é a Trindade ali modelando o homem na história da criação. Então você vê a Trindade reunida na história da criação. De uma forma, ainda que seja por um princípio de simbologia, a gente vê isso na Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança ela é fabricada, ela é construída, é colocado dentro da Arca da Aliança uma tigela com um pouco de maná, aquela tábua com os mandamentos, com as leis de Deus, e a vara de Araão. Aquela tigela com pote de maná representa Cristo, aponta para Jesus Cristo. Aquelas leis representam o próprio Deus, e aquela vara de Araão representa o Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo. Então a ideia era a Trindade na arca, ou seja, pelo Filho através do maná, pelo Pai através das leis, e pelo Espírito Santo através daquele cajado, ou daquela vara de Araão que floresceu, que eram os 3 utensílios, objetos que estavam dentro daquela arca. E na casa de Maria, que a gente vê essa realidade da Trindade. Ou seja, irmãos, são pouquíssimas vezes ao longo da história, fazendo memória, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, somente em situações extraordinárias. Primeiro, para que Deus criasse o homem. Segundo, criando o utensílio máximo da glória de Deus, que era a Arca da Aliança no Antigo Testamento. E depois, quando o arcanjo desce à casa de Maria. Tanto que quando a arca desaparece, a última vez que ela é citada no texto de Macabeus, depois ela vai ser mencionada lá em Apocalipse capítulo 11, que vai dizer que eles viram a arca de Deus sendo tomada ou levada ao céu. Aí entra o capítulo 12, dizendo: em seguida vi um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. O que está dizendo o texto? Que a antiga arca da aliança foi levada e a nova arca da aliança foi apresentada, porque a antiga arca da aliança ela tinha como que simbologia a Trindade dentro dela, mas a nova arca da aliança tem como presença a Trindade dentro dela. Então é diferente. Então por que Nossa Senhora é nossa rainha e advogada? Porque nós estamos falando de alguém que encontrou graça diante de Deus. Alguém que fez parte de todo o mistério e projeto da salvação. Alguém que cuidou do seu filho, esteve presente nos momentos mais importantes e assim, de coisas extraordinárias que Cristo viveu e fez. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de alguém que deu sim e se manteve, e manteve o sim que deu até o final. Porque uma coisa é você dar sim a Deus, e dependendo do que acontecer no trajeto, você ir repensando a escolha que você fez. Muitos de nós já paramos o tempo, enfraquecemos na fé, ou até por um tempo abandonamos a casa de Deus, porque a gente deu um sim a Deus, começou a caminhar, e no decorrer da nossa caminhada a gente foi sendo suprimido por algumas realidades, e a gente começou a rever a vocação, rever o chamado, rever o ministério, rever o sim, rever a entrega, rever tudo que a gente fez. É como se a gente dissesse: será que eu tomei a decisão certa? Isso não teve com Maria, irmãos. Ela se manteve
firme até o final. E com detalhe, para ela, quanto mais o tempo passava, mais as dores aumentavam, mais a inquietação aumentava, mais as dores suprimiam e angustiavam ela. E quanto maiores eram as dores de Maria no decorrer do tempo, por aquilo que acontecia com seu Santíssimo Filho, eu não vou dizer nem que ela renovava o sim, porque o sim foi único. É um sim que nem precisou de renovação. Ele foi o mesmo do começo até o final. É o mesmo sim que ela deu ao anjo lá na sua casa. É o mesmo sim que ela deu a Deus quando estava lá naquela manjedoura e recebeu o seu filho nos seus braços. E foi o mesmo sim que ela continua dando a Deus quando o mundo devolveu o filho dela, tendo sido descido daquela cruz, desfalecido, transpassado e colocado no seu colo aos pés daquela cruz. Ou seja, ela manteve o sim até o final, em cada sofrimento, em cada dor, em cada estação, em cada queda que Jesus sofreu, em tudo que Jesus passou, ela manteve o sim. Agora como não, nós enquanto católicos, como não recorrer a ela? Como não confiar na sua poderosa intercessão? Como não nos entregarmos, não nos abandonarmos nas mãos da Virgem Maria, irmãos? Porque eu acho que muitas vezes a nossa devoção à Nossa Senhora, ela é uma devoção muito poética. Ou seja, olhando assim é até bonito, mas na prática não funciona. Não funciona porque a gente não se entrega como a gente deveria, não crê como a gente deveria e não confia da forma que deveria confiar. Ou seja, nos momentos de dores, de dificuldades, ao invés de recorrermos a ela, a gente prefere recorrer a todas as outras realidades. No momento de desespero, no momento de perseguição, no momento de dor, no momento de frustração, ao invés de nós contarmos com a Santa Mãe de Deus, para que ela venha tomar nas mãos a nossa causa, advogar a nosso favor, nos defender diante de uma causa, o que a gente faz? A gente tenta resolver do nosso jeito, da nossa forma, e não funciona. Olha para você ver, eu tenho 41 anos, eu comecei a caminhar com Deus no ano 2000. Antes dessa experiência que eu tive com Deus, a minha vida foi de bagunça, de droga, promiscuidade, aquilo que não prestava. Fui com 13 para 14 anos, eu estava na FEBEM em São Paulo, já tinha cometido 3 homicídios, ou seja, minha vida era uma bagunça. Uma bagunça. Atirei no meu próprio pai dentro de casa. Tudo que você imaginar na vida que não presta, eu fazia. Primeiro eu vi o meu pai praticando o que não prestava dentro da minha casa. No primeiro momento eu olhei para ele com um olhar de admiração. Depois que eu vi a violência aplicada na minha mãe, em mim, na minha irmã, eu passei a detestar aquela realidade. Então durante um tempo eu reprovava o que o meu pai fazia. Quando meu pai saiu de casa, eu me tornei o reflexo dele na minha casa. Ou seja, eu comecei a reproduzir dentro da minha casa o que meu pai fazia. O dia que eu vi o meu pai bater na minha mãe, quase matar ela, o meu desejo era de matar o meu pai, foi por isso que eu atirei nele. Porque um dia eu cheguei em casa, ele tinha agredido muito a minha mãe, e eu achei que ele tinha matado ela de tanto bater. E eu, num ato de revolta, atirei nele para poder matá-lo, porque eu não concordei com aquilo que eu via. Mas eu vi o meu pai dar um pontapé na barriga da minha mãe, ela perdeu uma criança. Eu vi o meu pai tentar abusar sexualmente da minha irmã quando ela tinha 5 anos, ou seja, a nossa vida era uma tragédia. Então eu olhava para ele com aquela reprovação. Só que quando ele saiu de casa, e eu estou em casa, eu passei a reproduzir o que o meu pai fazia. Ou seja, eu não respeitava a minha mãe, eu batia na minha mãe, eu batia na minha irmã, eu ameaçava todo mundo dentro de casa. Eu me tornei o reflexo dele. Aí nessa época, minha mãe frequentava um grupo de oração. E eu sempre digo que o grupo de oração que a minha mãe frequentava, o da época dela, não devia ser um grupo muito bom, não. Por que eu digo que não era um grupo muito bom? Porque alguns, no grupo iam um pessoal pregar, e às vezes, de vez em quando, esporadicamente, um jovem ou outro pregar. E quando ela via um jovem lá na frente pregando e dar testemunho, aquela coisa toda, ela, por ter um filho numa realidade de bagunça, de droga, no coração dela, o que ela pensava? Um dia eu quero que o meu filho faça isso aí.
Ou seja, quem sabe um dia meu filho não vem para a igreja, quem sabe um dia meu filho ele não vira um pregador. E aí nos momentos ela ia partilhar com as irmãs do grupo de oração, as servas, e chamava o povo e dizia assim: olha, um dia, vocês vão ver, um dia meu filho vai estar na igreja, um dia meu filho vai ser pregador. Aí as mulheres diziam assim, eu estou falando de serva do grupo de oração: Rosilda, você é louca? O Charles nunca vai vir para a igreja, ele nunca vai ser pregador. Para de se enganar. Olha, faz o seguinte, aproveita que às vezes ele sai, fica 2, 3 dias fora, e quando ele sair, pega a sua filha e vai embora, some. Porque o que o teu marido não fez, ele vai fazer. Um dia ele vai chegar em casa e vai matar você e a sua filha. E a minha mãe dizia: não, eu acredito que Deus tem o poder de mudar a vida do meu filho. E as mulheres diziam: ele nunca vai mudar. Porque para uma pessoa como ele, ou é cadeia, ou é caixão. Ou seja, eu tinha uma sentença decretada sobre a minha vida. E, realmente, para quem vive esse perfil de vida, o fim acaba sendo basicamente esse. Então existia essa sentença. Minha mãe dizendo assim: um dia ele vai ser um pregador, um dia ele vai ser um homem de Deus, um dia ele vai ter uma experiência com Deus, um dia ele sai das drogas, um dia ele sai do crime. E as mulheres dizendo assim para ela: para com isso, esquece isso, qualquer um menos o seu filho. Um dia ele vai matar todo mundo, para ele ou é cadeia ou é caixão. Rosilda, ele não chega nos 18 anos, esse menino. Se ele chegar nos 18 anos, ele vai apodrecer em uma cadeia, mas para a igreja ele não vai. Aí o que a minha mãe fazia com essa informação? Ela ia para o pé da minha cama, ajoelhava, pegava o terço dela e ia rezar. Ajoelhado no pé da minha cama. E sabe qual era a oração da minha mãe no pé da minha cama? E o engraçado é que, às vezes no meio da noite eu queria ir no banheiro tomar água, eu via ela ajoelhada, porque ela não falhava um dia. Ela esperava eu dormir, ela ia lá, ajoelhava no pé da minha cama e pegava o terço dela e começava a rezar. Eu acordava e via a cena, não me levantava até que ela saísse, mas eu olhava aquilo e pensava: que loucura, eu nunca vou para a igreja, porque eu gostava da vida de bagunça, de crime, daquilo que não prestava. E eu olhava para aquela atitude dela ajoelhada rezando e dizia: eu nunca na minha vida que eu vou colocar o pé dentro de uma igreja. Isso é uma perca de tempo, isso é uma idiotice. E às vezes quando no outro dia eu falava para ela: por que a senhora fica lá rezando? Eu nunca vou para a igreja, isso é uma perca de tempo, eu não quero saber de Deus. E brigava com ela pelo fato dela rezar. E a oração da minha mãe no pé da minha cama era: Deus, tira o meu filho das drogas e faz do meu filho um pregador do evangelho. O que eu estou dizendo para você? Eu sou fruto da oração de duas mães. Da oração de uma mãe terrena, uma nordestina de 1,60 m, que ia para o pé da cama de um filho, ajoelhar, segurar um terço e rezar. E de uma outra mãe no céu, advogada e rainha, olhando para o seu filho e dizendo: atende a oração daquela mãe que está no pé da cama do filho, pedindo para que ele saia das drogas. Então o que ela fez? Ela recorreu a Nossa Senhora acerca de uma coisa que para todo mundo já tinha uma sentença decretada. Aí a pergunta que eu faço a você é: você vai desistir? Você vai parar de rezar? Você vai arrefecer? Você vai abrir mão da busca, da entrega? Charles, mas é que faz muito tempo, mas é que você não sabe a minha história, mas porque o meu marido é complicado, mas que o meu filho é um problema. Você vai desistir? Ou nós acreditamos verdadeiramente que ela é a advogada nossa, que ela é rainha do céu? Ou nós acreditamos nessa verdade, ou nós vamos sucumbir diante das nossas lutas. Comece a pedir auxílio a quem tem acesso direto ao coração do Pai, porque ela está próxima do seu filho. Então nós precisamos recorrer a ela. Então eu quero dizer a você, esposa, esposo, sobretudo você que é mãe, não desista do seu filho, do seu marido, da sua casa, da sua história. Recorra à Santa Mãe de Deus, suplique a sua intercessão para que ela possa lutar, te defender, batalhar por você. Eu quero encerrar dizendo: tem um texto no Antigo Testamento que eu gosto. Na verdade, não, eu gosto de muita coisa. Mas tem um texto específico quando eu falo sobre esse assunto que eu gosto de lembrar. Tem um rapaz na Bíblia chamado Naamã. Vocês lembram de Naamã, aquele que mergulhou 7 vezes no Jordão para ser curado?
Naamã era um general. A Bíblia, quando começa a falar desse homem, diz assim: Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu homem, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Então, quando a Bíblia começa a falar deste homem, a Bíblia começa a falar sobre as qualidades que ele tem. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu homem. Aí a Bíblia diz assim: porém, leproso. Qual é o problema da lepra? Se a lepra dele for descoberta, ele perde tudo que ele conquistou. Ele não pode ser general, não pode conviver com a sua família, não pode ficar dentro de casa, vai ter que ficar afastado para tempo de purificação. Se não for curado, vai viver em outra cidade como uma espécie de leprosário. Então o que é que eu entendo? Que existem realidades na nossa vida que, se elas forem descobertas, a gente pode perder tudo que a gente conquistou. Tudo. Então Naamã era essa figura. Ele é tudo isso, mas ele tem uma doença, que se for descoberto, tudo que ele conquistou na vida vai ruir. Então é algo que ninguém pode saber, porque ele cobre a sua ferida com a sua farda. Então ninguém vê. E a gente faz muito isso, a gente gosta de esconder as nossas dores, as nossas misérias, sempre com alguma coisa. Quem olha para você vê um monte de qualidade, mas às vezes é mais uma atuação, porque você está ferido por dentro. Aí numa conversa dele com a esposa em casa, uma jovem israelita, não tem nem nome ela. A Bíblia diz que ela era uma jovem israelita que estava a serviço da mulher de Naamã. Primeiro que ela não pode nem conversar com o senhor da casa de Naamã. Ela não está ali porque ela foi contratada. Ela é uma escrava. Porque um dia Naamã fez uma incursão no território de Israel, tirou ela das terras dela e escravizou ela na casa dele. Então ela é uma escrava que não pode sair de casa e voltar para a sua terra. Trabalha forçada. Então esse homem é a figura do mal para ela. Só que ela ouviu a conversa. Qual conversa? De que ele tem lepra. Aí você pensa, olha que oportunidade. É a oportunidade dela poder voltar para casa. Ela pode revelar às autoridades a enfermidade que ele tem. Ele vai ser destituído de tudo que conquistou. Ela vai poder provavelmente voltar para sua casa. Só que ela vai correr um risco. Ela chegou na sua senhora, que é a esposa de Naamã, e disse assim: vem cá, se o meu amo fosse ter com o profeta que reside na Samaria, ele o curaria da lepra. Gente, olha que risco. Se a mulher de Naamã disse para o marido: olha, ela sabe da sua doença, ele poderia dizer: já que ela sabe, para que ela não conte para ninguém, vamos executar ela, porque se o povo ficar sabendo, eu perco tudo que eu conquistei. Só que ela correu o risco de perder a própria vida para tentar ajudar alguém que escraviza ela. Gente, isso é uma loucura. É uma loucura. É o grau de maturidade que Jesus explicou no Sermão da Montanha que a gente precisa chegar. De oferecer outra face, de ceder a capa, quando pede a túnica, de andar 2000. O Evangelho verdadeiro. Então ela arriscou a vida para poder salvar a vida de alguém que escraviza ela. Ela está dizendo: olha, eu não posso fazer nada por ele, mas eu conheço alguém que pode. Gente, isso é intercessão. Só que ela está intercedendo por um inimigo, por um algoz, por alguém que faz mal, por um escravagista. Aí ele ouve a história, pede para o rei dele mandar uma carta para o rei da outra terra, do território de Israel. Pega a sua comitiva, sela a sua montaria, pega alguns presentes, porque vai à casa do profeta Eliseu. Andou alguns dias, chegou na porta do profeta. Quando ele chegou lá e bateu, o profeta já sabia que ele iria, porque o rei de Israel disse que ele ia receber uma visita muito importante, era o militar mais importante da época. Quando ele chegou na porta, Eliseu mandou um servo ir lá. Disse: ó, pede para ele ir lá no Jordão e se lavar 7 vezes, que ele vai ficar curado. Aí a Bíblia diz assim: Naamã foi despeitado, dizendo: eu pensei que ele viria em pessoa, colocaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra.
porventura os rios de Damasco, Abana e o Farfar não são melhores que todas as águas de Israel? Eu não me poderia ter me lavado nele e ficar limpo. Ele está dizendo o quê? Se fosse para pular no rio, eu tinha pulado no rio na minha cidade. Eu andei todos esses dias para chegar na porta da casa desse camarada. Ele não me atendeu, mandou um servo, ainda me disse para eu pular dentro d'água. Aí o servo que estava com ele falou: meu pai, olha intercessão como é que é. Ele não te pediu nada difícil, só disse: lava-te e vai ficar limpo. Sabe o que você não devia fazer? Aí Naamã deve ter pensado: já que eu estou aqui, eu vou fazer o que o profeta mandou. Ele foi. A gente sabe a história. Ele foi mergulhando uma vez, duas vezes, e cada vez que ele mergulhava e levantava, a sua pele estava cada vez mais limpa. Foi um milagre extraordinário. Mas a pergunta é: por que o milagre aconteceu? Porque tinha uma jovem israelita dentro da casa que ouviu uma conversa, uma súplica, uma dor. O que eu estou querendo dizer a você? Que quando na casa da gente existe uma jovem israelita, quando a gente fala sobre as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, ela vai dizer assim, como fez nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. É ela quem, ouvindo as suas necessidades, as suas dores, os seus lamentos, é ela quem vai recorrer, é ela quem vai apontar o caminho, é ela quem vai dar a direção para que a graça possa alcançar a tua casa. Agora, ela precisa estar dentro da sua casa. Naamã escravizou a pessoa certa, porque foi aquela jovem israelita que, ouvindo aquela conversa, disse: tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, e se você for lá, sua vida nunca mais vai ser a mesma. É assim que Maria atua na vida da gente. É desse jeito. Do jeito que João levou ela para casa, ela também tem que ir para casa. Mas não da forma somente de imagem, mas de devoção. E devoção piedosa. Devoção piedosa. Por que lá nas bodas de Caná, ela percebeu que o vinho faltou? Porque onde Maria está, ela não está distraída, ela não está envolvida com as distrações. Gente, festa de casamento tem música, não tem? Tem dança, não tem? Tem convidados, não tem? Tem barulho, não tem? Tem amigos que se reencontram, não tem? É um ambiente de muitas distrações. Tem gente preocupada só em beber, gente preocupada só em comer, gente preocupada em conversar, gente preocupada em dançar, e um monte de gente cantando as canções. Só que ela não estava distraída com nenhuma dessas coisas. E quem não está distraído sempre percebe que é essencial. Então o que eu quero dizer a você: na sua vida de distração, traga para a sua vida alguém que não se distrai, mas alguém que, quando você se distrair, vai dizer a você: vem cá, filho, vem cá, minha filha, eu tenho um caminho seguro para você. E ela vai te apontar um caminho como aquela jovem israelita. E a cura vai acontecer, a graça vai acontecer, o milagre vai acontecer. Mas eu preciso que ela esteja em casa. Fique de pé para a gente rezar. Só que em casa, como advogada, em casa como rainha. Porque a gente diz: ela é rainha do céu. Ok. Ela é rainha dos apóstolos. Tudo bem. Mas ela é rainha da sua casa? Ela é rainha da sua vida? Será que ela é advogada da tua casa, das suas causas? Ou você tem tomado a sua própria defesa? Então, se ela vai para casa, que ela atue em casa como rainha da casa, como é do céu, e advogada da casa, para poder tomar as suas causas, porque ela sabe o caminho seguro para chegar ao coração do Pai, ao coração do Filho.
porque ela é cheia do Espírito. E se nós recorrermos a ela, nós também trilharemos este caminho seguro. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Antes de nós cantarmos a canção, com os olhos fechados, eu quero que você faça essa dinâmica comigo. Imagine você na rua da sua casa. Não sei se é um morro, asfalto, terra. Você do lado de fora da sua casa, na rua, no meio da rua, você no meio da rua da sua casa. E você olhando assim, longe, seja numa subida ou numa descida, eu quero que você imagine Nossa Senhora caminhando na sua direção. No título que você tem devoção, como de Fátima, das dores, das graças. Eu quero que você imagine ela chegando bem perto de você, mais perto, um pouco mais perto. E eu quero que você sinta ela segurando as tuas mãos, as suas duas mãos, suavemente. Eu quero que você olhe nos olhos de Maria. Eu não sei se para você os olhos dela são azuis, verdes, castanhos. Eu quero que você, olhando nos olhos dela, veja ela te dando um leve sorriso, um discreto sorriso. Eu queria que agora, segurando nas mãos de Maria, olhando nos seus olhos, você dissesse para ela: mãe, entra na minha casa. E eu queria que você, segurando na mão dela, levasse Nossa Senhora para dentro da sua casa. Qual o primeiro cômodo da sua casa que você a levaria? Talvez a sala com a família toda reunida? Talvez no quarto onde seu filho está deitado? Eu queria que você reunisse a sua família, seja no quintal, na sala, no quarto, no lugar mais confortável da sua casa. E eu queria que você dissesse a ela: me ajude com eles. Que o coração deles seja curado. Que o milagre aconteça na minha casa. Eu quero que você diga para ela: seja rainha desta casa, como a Senhora do Céu. E toma em vossas mãos, ó Mãe, essa causa e me defende, porque eu já não aguento mais. Porque se nós fizermos isso, a glória de Deus vai se estabelecer dentro da tua casa e alcançar o coração dos teus familiares. Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso
apontando para a intercessão, para a Santa Mãe de Deus. Vai dizendo: ó Mãe, intercede pela minha